Fala pessoal, tudo certinho? Vamos dar continuidade ao estudo de hidrografia e dessa vez a gente vai falar sobre as águas continentais. Então, só lembrando, na aula passada nós havíamos comentado sobre a água, pensando dentro do contexto do ciclo hidrológico e pensamos na distribuição das águas. Aí falamos sobre a porcentagem de águas que nós temos nos oceanos e nos mares e na quantidade de água que nós temos no continente, que seriam as chamadas águas continentais. E dentro desse contexto, quando a gente fala sobre essas águas continentais, a proporção, a divisão, onde a gente imagina que é basicamente as águas doces do planeta, onde que elas estão distribuídas ou como elas estão distribuídas. Então, de uma forma geral, a gente vai pensar o seguinte, pessoal, olha só, 29,9% das águas continentais, das águas doces, elas vão estar presentes de forma subterrânea, tá? São as águas subterrâneas. Depois você pensa, 68,9% são as águas que estão presentes nas calotas polares, presentes nas geleiras. Aí você vem pensando que apenas 0,3% vai estar presente nos rios e lagos. E 0,9% da água vai estar presente nos pântanos e nos solos, tanto nos chamados solos congelados ou com a própria umidade que está presente no solo. Então você está percebendo que do total de água doce existente no planeta, onde nós chamamos isso de águas continentais, a maior parte dessa água vai estar justamente presente aqui nas calotas polares. Perfeito? Bom, então dentro dessa característica, o que é muito relevante para a gente? Poxa, a gente vai estudar muito dessas águas que nós chamamos de águas continentais, principalmente as águas superficiais e as águas subterrâneas. Quando falamos de águas superficiais, basicamente eu estou falando com vocês sobre rios e lagos. Quando falamos sobre lagos, pessoal, a gente entende que os lagos são formados por diversos fatores naturais, onde você pode pensar que nós temos a existência dos lagos tectônicos, são os lagos que se formam entre camadas geológicas, ou seja, dentro de um processo onde houve uma fissura entre camadas e com isso a água consegue se acumular. Os lagos vulcânicos, que se formam nas crateras de vulcões que não estão mais em atividade. E os próprios lagos de barragens, que eles são formados principalmente quando você tem acúmulo de detritos, acúmulo de sedimentos, que eles vão fazendo com que haja o apresamento da água, ou seja, a água fica represada e quando ela fica aprisionada, melhor palavra, tá presada não, quando a água fica aprisionada, e aí você vai ter a formatação de um lago por barragem. Logicamente que nós temos a condição de termos lagos artificiais que são construídos pelo homem, mas de uma forma geral, a origem natural dos lagos se dão de forma tectônica, vulcânica e através dos lagos de barragens. Perfeito? Bom, depois a gente vai falar também, pessoal, muito sobre as águas no Brasil, tá? A gente vai falar, por exemplo, que o Brasil não tem característica de ser um país rico na formação lacustre, e aí a gente vai dar uma ênfase muito mais detalhada quando falarmos do nosso país, tá joia? Bom, depois, pessoal, a gente fala de quem? Das águas subterrâneas, tá? E falar de águas subterrâneas, nós estamos falando principalmente dos lençóis freáticos, e quando eu falo do lençol freático, pessoal, é justamente de uma água que vai estar presente nos solos, principalmente nos poros dos solos. E quando esse solo atinge um nível de saturação, de forma que não há mais condição da água se infiltrar, já que está com os poros totalmente preenchidos, aí nós temos a formação dos lençóis freáticos. Tanto é que você já deve ter ouvido muito falar sobre poços artesianos, que são furados justamente para quê? Para poder ter acesso à água presente nesses lençóis freáticos. E tem isso outra característica, talvez em alguma questão, até mesmo no material, ao invés de estar usando a expressão lençol freático, pode estar escrito sobre nível freático, tá? E nesse caso são as mesmas coisas, perfeito? Sucesso! E aí vem a questão do aquífero. Aí muita gente fala assim, ô Flávio, qual é a diferença entre lençol freático e aquífero? E eu digo para vocês,
O lençol freático, ou os lençóis freáticos, estão numa camada mais superficial, tá? Eles estão mais próximos às superfícies e quando falamos de aquífero, está numa profundidade maior. Por quê? Porque o aquífero é um processo em que a água infiltra nas rochas. Então, geralmente, falar de aquífero, eu estou pensando em áreas de rochas sedimentares, em rochas que são muito porosas e que têm um grande poder de absorção. E nós vamos discutir muito sobre essas águas subterrâneas, pessoal, justamente porque vem muito com a ideia, num país igual o Brasil, de se pensar se as nossas águas superficiais, de rios principalmente, elas estão num processo de grande poluição, de queda da sua qualidade, seriam os aquíferos uma possibilidade de utilização dessas águas? Né? Então, dentro dessa condição, dentro dessa característica, eu acho interessantíssimo a gente entender como que é o processo, por exemplo, de formação de um aquífero, né? Pensar que esse aquífero se formou há milhares de anos e tem uma característica muito interessante, porque a água é filtrada naturalmente no momento que ela vai infiltrando nos poros de uma rocha. E aí a gente vai falar no Brasil do aquífero Guarani, falar do aquífero Alter do Chão, isso é um assunto um pouquinho mais para frente, perfeito? Bom, e aí do ponto de vista geral, falaremos das águas fluviais. Águas fluviais, as águas dos rios. Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala das águas dos rios, a gente tem que imaginar que um rio, ele vai nascer, vamos imaginar assim, ele vai se originar numa região mais elevada e nós chamamos isso de nascente. E esse rio, ele vai desaguar. Ele pode desaguar num lago, ele pode desaguar no mar, ele pode desaguar no mar interior, ele pode desaguar em outro rio. Mas de toda a sua extensão, desde a sua nascente até onde ele termina, nós chamamos nascente até a foz. Beleza? E dentro dessa condição, pessoal, é interessante que a gente entenda algumas características interessantes. Por quê? Muito se fala sobre um termo chamado de divisores de águas. Tá? E o que seriam os divisores de águas? Nada mais são do que as regiões mais elevadas, que é justamente a que vai fazer com que haja a divisão das águas à medida em que as nascentes surgem. Tá? Então, por exemplo, você pode dizer que uma determinada montanha ela é um divisor de água, que ela está justamente o quê? Servindo como uma orientação para o caminho que essa água vai se destinar ou para a área onde essa água vai banhar. A gente usa até a expressão interflúvios, tá? Que é justamente a região um pouco mais elevada. Dentro dessa característica, raciocina comigo. Você vai pensar, quando um rio, né? Ele está aqui formado, um rio principal, beleza? E os seus afluentes, e aí presta atenção que eu até coloquei aqui na legenda escrito de preto, por quê? Porque o rio principal e seus afluentes, eles formam o que nós chamamos de rede hidrográfica, tá? Então, rede hidrográfica é o conjunto formado por um rio principal e os seus afluentes. E quando você fala, Flávio, mas eu já ouvi dizer um outro termo. Não é muito, eu ouvi mais dizer bacia hidrográfica do que rede. Porque a bacia, ela está envolvendo o quê? A área. Então, falou de bacia hidrográfica, você vai raciocinar sobre uma área que é drenada por uma rede hidrográfica. Por que eu estou falando de área? Porque eu estou raciocinando que uma determinada área, igual essa que eu delimitei aqui nesse desenho, essa área ela está sendo o quê? Ela está sendo drenada. Ou seja, o que é drenada, Flávio? Ela está sendo abastecida. E quem está abastecendo essa área? Justamente esse rio principal e os seus afluentes. Ou seja, essa bacia hidrográfica, ela está sendo drenada por quem? Por uma rede hidrográfica. Então essa é a principal característica que eu acho interessante que vocês entendam. Pensando nisso, você vai pensar, poxa, pensando nisso você vai pensar, olha só, como que um rio é abastecido? Bom, a forma de abastecimento de um rio, geralmente nós chamamos isso de regime, tá? Então nós chamamos o rio e falamos que a maior parte dos rios, principalmente vamos pensar já no Brasil, a maior parte dos rios tem o que nós chamamos de regime pluvial. O que é um regime pluvial?
os rios são abastecidos pelas águas das chuvas. Beleza? Ah, Flávio, tem alguma outra forma? Sim, eu posso ter o regime niveal ou nival, que é o rio que é abastecido através do derretimento de geleiras, o derretimento de neves, das chamadas neves eternas, né, que estão em áreas de montanhas com altitudes mais elevadas. Então, o rio pode ser abastecido por águas provenientes do derretimento da neve. Existe, logicamente, rios que são abastecidos pelas duas formas, tá? O Rio Amazonas é um exemplo. O Rio Amazonas ele é abastecido lá na sua origem, na sua nascente, pelo derretimento das geleiras da Cordilheira dos Andes. E quando ele chega no Brasil, o abastecimento dele vai ser por conta das chuvas na região equatorial da Amazônia. Beleza? Então, pensa no regime, está relacionado com a forma em que o rio é abastecido de água. Beleza? Sucesso. Outra característica, pessoal, que a gente pode também falar, que os rios, geralmente, eles têm uma classificação quanto ao seu relevo. Tá? E quando falamos do relevo de um rio, basicamente nós temos a classificação em rios de planaltos e rios de planícies. Qual que é a diferença? Os rios de planaltos você vai entender como áreas mais elevadas. E se o rio está localizado em uma região mais elevada, qual que é a tendência? É que o rio de planalto se apresente mais encaixoeirado. E se ele se apresenta mais encaixoeirado, ele vai ter mais quedas d'água. E isso favorece o quê? A instalação de usinas hidrelétricas, pois para a geração de energia através das hidrelétricas é importante a queda d'água, que era justamente a força da água caindo, a queda d'água, que vai fazer com que haja a movimentação das turbinas dentro de uma usina. Então, rios de planaltos são os rios encaixoeirados. E o rio de planície? Geralmente eles estão em áreas mais planas, e aí a tendência deles de serem rios mais favoráveis à navegação. Beleza? Então, guarda essas duas diferenças. Rio de planalto e rio de planície. Beleza? Bom, outra característica, pessoal, que a gente também pode ouvir, né, nas questões, analisar em algumas questões, é quando a gente fala sobre o escoamento de um rio. Tá? Como que o rio escoa? Como que o rio corre, né, dentro do seu leito? Então nós vamos ter os rios que nós chamamos de endorreicos. Beleza? Flávio, o que é um rio endorreico? O rio endorreico é o rio que vai jogar, depositar as suas águas aonde? Dentro de um mar interior, dentro de um lago, perfeito? Isso é uma drenagem que nós chamamos de drenagem endorreica, porque é do interior. Mas a maior parte dos rios, as águas chegam aonde? Nos mares. Então nós chamamos de drenagem exorreica. Tá? Ou seja, o rio pode depositar sua água em outro rio, que deposita em outro rio, mas o destino final das suas águas vai ser o mar, vai ser o oceano. E aí nós chamamos de drenagem exorreica. Tá joia? Moleza. Endorreica. As águas não chegam ao mar, tá? Ao mar aberto. Ela pode ir por um mar interior, por um mar fechado, para um lago. Endorreico. Chega no oceano, exorreico. Sucesso? E temos algumas possibilidades, por exemplo, como a drenagem criptorreica. O que é a drenagem criptorreica? É quando o rio passa em áreas de relevo kárstico. O que é relevo kárstico? Relevo de caverna, áreas subterrâneas. Então o rio está vindo na sua drenagem convencional, a sua drenagem convencional, e de repente ele some. Por que ele some? Porque ele está passando numa área subterrânea, numa área de caverna. Chamamos isso de drenagem criptorreica. E a drenagem arreica é quando o rio não tem uma drenagem bem estruturada. Por quê? Porque ele pode estar em áreas de climas muito secos e esses rios deixam de existir, porque a evaporação é muito elevada. Beleza? Então, a gente fala que são rios efêmeros. Eles surgem em épocas onde a umidade, onde a quantidade de chuvas pode ser maior. Vamos dar até um exemplo. A gente chama de rios intermitentes, né?
Ou rios temporários, aqueles rios que secam, por exemplo, no sertão do Nordeste. E rios perenes, aqueles que têm uma constância no seu volume de água ao longo de um ano, tendo variações, mas eles vão estar sempre com a presença de água. A gente chama isso de rios perenes, tá joia? Beleza. E aí, vamos pensar, nascente, foz. E quando chegamos na foz de um rio, esse rio, quando deságua no mar ou onde for que ele deságue, esse rio ele pode ter dois tipos de foz. Perfeito? Então você anota aí. Quais são os dois tipos de foz? Ele pode ter uma foz em estuário. O que é uma foz em estuário, Flávio? A foz em estuário é que o rio simplesmente vai desaguar. Diretamente ele joga suas águas, vamos dar exemplo aqui, no mar. Beleza? Sem nenhum desvio. A água está vindo e ó, chegou no oceano e pronto. Isso é foz de estuário. Flávio, qual é o outro tipo? É a foz em delta, porque geralmente um rio, quando ele tem uma carga de sedimentos muito grande, ele carrega muitos sedimentos, a tendência é que esses sedimentos se acumulem próximo à foz. E esse acúmulo de sedimentos faz com que as águas dos rios tenham que se desviar, como se fosse a formação de dois braços d'água para poder chegar no oceano, por exemplo. E aí nós chamamos isso de foz de delta. Então, olha só, foi direto, estuário, dividiu em duas partes, nós chamamos de delta. Beleza? Poxa, Flávio, muito fácil. É fácil, mas são conceitos que a gente tem que estar guardando ele aqui. E dentro disso, para a gente poder finalizar essa parte agora, né, desses conceitos, basicamente vai pensar o seguinte, olha só, que um rio, pessoal, ele tem uma relação muito grande com o relevo, tá? Mas por que tem uma relação muito grande com o relevo? Quando você pensa assim, que eu posso dividir um rio em três partes. Eu pego essa primeira parte aqui, e essa primeira parte, tá? Que eu vou chamar aqui de parte A. Essa parte nós podemos chamá-la de alto curso, tá? O que é alto curso? O alto curso, pessoal, é a parte mais elevada desse rio, principalmente a partir da nascente, porque os rios nascem nas áreas mais elevadas. Bom, qual é a característica de um alto curso? A característica é que dentro desse processo nós falamos que o rio é um rio jovem, tá? Porque ele vai estar com uma velocidade de escoamento da água muito elevada e com um grande processo erosivo. Porque quanto mais veloz a água circula no rio, maior vai ser o seu desgaste na área onde ela passa. Então ele vai fazer um processo erosivo muito intenso. Depois, ele chega na parte que nós chamamos de médio curso, tá? Que seria quando o rio está atingindo a sua maturidade. E nesse médio curso, eu vou chamar aqui, ó, de B. Qual é a característica? Aqui você vai ter um equilíbrio, tá? Entre o processo erosivo e o processo de deposição. Nessa região aqui, é muito interessante, o rio começa a ficar mais sinuoso, ele começa a fazer mais curvinha. Presta atenção no desenho, tá vendo que aqui ele está mais retinho, né? Tá mais retinho, por quê? Porque a velocidade é maior. Chegou na parte B, ele já começa a fazer umas curvas que nós chamamos, anotem aí, de meandros, beleza? Ou seja, quem são os meandros? São as formações sinuosas, tá? Que ocorrem nos rios no momento em que ele está perdendo a sua velocidade de escoamento, beleza? E dentro dessa característica nós saímos do médio curso, que é o B, e vamos para o baixo curso. Quem é o baixo curso? O baixo curso é quando o rio já está próximo à foz. Então ele está numa região mais plana. No baixo curso, o que eu vou ter? Um processo de deposição de sedimentos maior do que o processo de desgaste de sedimentos. Eu vou ter o quê? Todo aquele sedimento que foi retirado de forma muito intensa lá no alto curso, esses sedimentos, eles vão o quê? Se acumular agora próximo à foz. E aí, com isso, o rio ele faz o quê? Ele vai se tornando mais plano
e vai diminuir a velocidade de escoamento. Perfeito? E aí é interessante, quando você pensa no rio em direção à sua nascente, nós estamos falando que estamos a montante. A nascente, tudo que está em direção à nascente é a montante. Beleza? Tudo que está em direção à foz, nós chamamos de jusante. Tá joia? Geralmente esse termo utiliza muito assim. Uma cidade que vai ser atingida por uma barragem, né? De um desastre ambiental. Aí você fala, as cidades que ficam a jusante, ou seja, que ficam em direção à foz, essas cidades seriam atingidas caso uma determinada barragem promovesse o rompimento numa das regiões que são cortadas por um determinado rio. Então são alguns tópicos, alguns termos que a gente utiliza. Então falou de montante em direção à nascente. Falei de jusante, está em direção à foz. Beleza? Então dentro dessa característica, pessoal, sucesso! Pegamos todos os conceitos que eu digo como básicos, tá? Da hidrografia. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar isso principalmente dentro da hidrografia brasileira. Eu vou falar com vocês da hidrografia do Brasil, então a gente vai caracterizar as águas subterrâneas brasileiras, a gente vai caracterizar as principais bacias e até mesmo as chamadas regiões hidrográficas brasileiras, que é o conjunto de bacias hidrográficas. E depois eu vou falar para vocês também sobre os principais rios do mundo, algumas características, até mesmo algumas curiosidades, para depois comentar sobre a questão da água, da importância, a ideia da escassez, a ideia da crise hídrica, tá? Que é muito importante também, porque isso aparece bastante nas provas, tá joia? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima. Grande beijo, abraço para vocês.